Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a importância da conciliação para dar mais celeridade à justiça. Também vamos conversar sobre a expectativa de vendas para o Dia dos Namorados. Mesmo num período de crises, o comerciante está apostando no aumento das vendas para o Dia dos Namorados. E para explicar como esse cenário econômico está se desenrolando aqui em Alagoas, eu converso agora com o economista Anderson Henrique. De onde vem essa expectativa, né? E que parâmetro tem o comerciante para analisar de forma a expectativa dele de venda? Olá. Quando nós falamos sobre comércio, né, como um todo, um dos parâmetros utilizados são as pesquisas de intenção de compra, certo? Algumas pesquisas que mostram as expectativas que os comerciantes têm em relação ao ritmo de vendas. Então, mensalmente, né, a Confederação Nacional do Comércio ela divulga alguns boletins mostrando determinadas informações sobre o ritmo de venda no comércio em todos os estados da nossa federação. Em relação Alagoas, nós vemos, observando que o ritmo de inadimplência vem diminuindo mês após mês. Mesmo num cenário de crise, como nós estamos acompanhando aí nos órgãos de imprensa e com os indicadores econômicos, o ritmo de inadimplência vem diminuindo do consumidor alagoano. Consequentemente, ao diminuir a inadimplência, a tendência é que as pessoas, os consumidores, tendem a comprar novos produtos. Isso faz com que a expectativa dos empresários venha se aumentando aí a cada data comemorativa, quando o ritmo de venda ele acaba aumentando cada vez mais. Esse dado comparativo com o Brasil, algum estado destoa desse elemento insolvência e expectativa de compra? Sim, quando nós falamos apenas do ritmo, por exemplo, de inadimplência, alguns estados vêm apresentando um ritmo de inadimplência maior do que os outros. Por exemplo, os estados da região sul-sudeste, tradicionalmente com a economia mais dinâmica, vêm apresentando índices maiores do que os estados do Nordeste, onde nós temos o que nós chamamos de consumo reprimido, certo? São aqueles consumidores que agora estão provendo bens e serviços que antes eles não consumiam, como uma viagem aérea ou como um carro 0 quilômetro, certo? Esse movimento vem acontecendo desde 2002, 2003 aqui no Brasil. Então, com isso, existe ainda um ritmo de consumo no Nordeste que difere das outras regiões, fazendo com que a diminuição, né, do ritmo de crescimento não impacte tanto nas economias do Nordeste, e aí inclui Alagoas, né, que é uma economia um pouco menor, um pouco menos dinâmica do que outras economias maiores do Nordeste, casos da Bahia, caso do Ceará, por exemplo. O brasileiro, ele sonha com dias melhores, como qualquer pessoa no mundo, mas o elemento crise, né, o conceito de crise, ele acompanha desde criança. Meus avós já falavam de crise, meus pais já falavam de crise, eu falo de crise, todos nós falamos de crise. Mas essa crise, ela é conceitual, essa crise, ela é para valer? A grande diferença, principalmente dos 20 anos para cá, é que o Brasil, digamos, ele sofreu e foi aprendendo. Nós lidamos com a inflação sem controle, né, do final da década da segunda metade da década de 80 até 1994. Então, qualquer alteração no ritmo inflacionário brasileiro causa espanto, causa medo para a população e para os agentes econômicos. Caso por conta desse período. Por conta desse histórico, né? Então, por isso, as medidas de controle e a visualização da inflação é cada vez maior. Diante disso, é que vem se criando aí um movimento, dois tipos de movimentos aqui no Brasil. De um lado, as pessoas que estão começando a ser penalizadas pela inflação, como, por exemplo, o aumento dos combustíveis, que impactou diretamente no orçamento do brasileiro. Hoje em dia, o número de brasileiros com veículos é bem maior do que há 10 anos atrás. Consequentemente, as pessoas sentem mais. Alimentos também, que é algo, digamos, universal. Mas, do outro lado, nós temos aí a massificação dos órgãos de imprensa, do acesso à informação da população. Com isso, a população, ao ver os noticiários, ao ver as notícias, também diminui o ritmo de consumo. Então, observe, de um lado nós temos o problema da inflação, a desaceleração da atividade econômica, e do outro lado nós temos o temor da população, certo? Por exemplo,
muitas pessoas, nos últimos meses do ano, elas desistiram de trocar de carro. Elas tinham um certo orçamento familiar, né, observando o valor das parcelas, e elas já pensavam, almejavam em trocar de veículo. Mas, diante das notícias, elas passaram a, digamos, esperar um pouco, manter o veículo que possui no momento, e deixar para trocar em um momento que elas consideram que a economia tende a melhorar. Isso impacta diretamente no ritmo de produção e de vendas. Agora, nós estamos prestes às festas juninas, né? A data do Dia dos Namorados, né? E isso requer do consumidor, né, um incentivo a mais para a compra. A propaganda vem funcionando, né? Qual é a expectativa do comerciante diante desse cenário e se o comportamento do consumidor vai se ratificar mediante aquela projeção de insolvência com capacidade de financiamento ou até mesmo de poder de compra? Bem, de um lado, como o endividamento vem diminuindo, isso vai gerar digamos assim, um poder de compra maior para a população. Uma sobra de caixa. Digamos, uma sobra de caixa. Então, eu vou pagando minhas dívidas, mas a tendência é que eu vá gerando novas dívidas. Eu vou pagando as prestações, por exemplo, do meu cartão de crédito, o valor da fatura vai diminuindo, consequentemente, eu vejo que tem um poder de compra maior. E uma coisa que é importante, o brasileiro ele vem consumindo, certo, num ritmo moderado a alto nos últimos 10 anos. Então, dificilmente, nós diríamos que haverá uma diminuição no ritmo de venda significativo. O que pode acontecer é muitos brasileiros, no caso, muitos casais, namorados, trocarem um presente, por exemplo, com um valor mais alto, na faixa de 150, 200 reais, por um presente um pouco mais baixo, na faixa dos 50 a 100 reais. Certo? Ele não vai deixar de consumir, porém a cesta de consumo dele vai ser diferenciada. Por exemplo, se ele planejava dar um equipamento eletrodoméstico para a namorada, ele pode buscar algo na área de perfumaria ou de cosmético, certo? Então essa crise não seria assim real, mas era um pouco de especulativa. Em parte sim, né? Em outros lados não, até porque outros indicadores eles mostram-se negativos. Por exemplo, o índice de confiança do empresariado, que é um índice, uma escala que vai de 0 a 200, baseado em 3 fatores, já chegou a 120 em fevereiro de 2014. No último mês de abril, esse índice foi de 87,2. Ele é baseado em 3 variáveis. A variável de visualização da economia hoje, certo? A variável de expectativa do empresário e a variável investimento. Então, o que é que se observa? O empresariado, de um lado, falando de maneira geral, né, que a gente chama de macro, a nível Brasil, ele vem se tornando cada vez mais pessimista em relação à economia. Então, ele observa, por exemplo, só um índice de análise da economia atualmente chegou a 60%, um índice de, digamos, descrédito com a atual economia. A expectativa está na área de 20%. Isso mostra que o índice de confiança, a confiança do empresário em relação ao comércio brasileiro vem diminuindo. Só que, ao mesmo tempo que vem diminuindo, a inadimplência não vem crescendo num ritmo tão significativo e a intenção de compra do consumidor, ou seja, o interesse do consumidor criar ou prover novos produtos, também não vem diminuindo. Conversamos com o professor Anderson Henrique. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E voltamos já com o programa Pauta Especial. Eu vou conversar com Odilon Marques Luz, ele é juiz coordenador do Centro de Conciliação da Vara da Capital. Nós vamos falar sobre como a conciliação ajuda a tornar a justiça mais ágil.